Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. O apito inicial do duelo entre Fluminense e Al Hilal SFC mal soou e já se respirava uma atmosfera de confronto épico. Renato Gaúcho, o comandante tricolor, apareceu confiante na beira do gramado, armado com sua retórica implacável, pronto para incendiar a batalha tática. Mas quando o jogo terminou e a vitória escapou, viveu-se o típico flash de cinema. Ele soltou, frio e direto: "Não joga mais comigo", um balde de água gelada na expectativa da torcida. No pós-jogo, o estádio ecoava o silêncio inquieto dos torcedores. O treinador soltou a bomba sem rodeios. "Não joga mais comigo" não foi apenas uma frase, virou urgência, exigência, cobrança. Aquele atleta, cujo nome é mistério para o público agora, foi sumariamente colocado na geladeira. Sem chances, sem perdão, sem volta imediata. O recado? Tensão pura, marca registrada de Renato. Enquanto isso, o Fluminense segue firme no Brasileirão 2025, no meio do pelotão de elite. Na sexta colocação, com 20 pontos em 11 jogos, mantém a distância curta para o G4. Um time sólido, competitivo e que respira Libertadores. Mas a eliminação iminente num torneio mundial põe esse momento de equilíbrio em xeque. O elenco, conforme o OneFootball e Transfermarkt, é denso, com Thiago Silva, Fábio, João Ares e novidades como Kevin Serna levantando a moral no ataque. Renato sabe que tem em mãos nomes capazes de virar a chave, mas cobra atitude e entrega. A dispensa após Al Hilal mostra o peso da palavra do técnico, ele não brinca. No confronto com o time saudita, a estratégia montada pelo treinador tinha pegada, inteligência defensiva e transições rápidas. Mas o adversário mostrou rabugice e inteligência coletiva. Renato, irritado, viu falhas pontuais, e não hesitou em apontar. O recado: ou joga, ou fica fora. Segurança surpreendente, mas também fogo na canela. A decisão de afastar o jogador após esse confronto reflete o estilo do técnico, passion off gaúcho temperado com mão de ferro. Sem apelo emocional, ele prefere disciplina tática e comprometimento 24/7. Um recado aos demais: não foi só um atleta punido, é um aviso ao grupo todo. Clima de cobrança, exigência e atitude. Na arquibancada, as discussões borbulham. Uns veem em Renato coragem para cortar excessos, outros temem a instabilidade emocional do elenco. A plateia, inclusive imprensa, adora o jogo mental. Imagina o próximo teste: se esse jogador voltar mal, vira alvo público. Seria mais combustível pro clima de tensão. Taticamente, Renato Gaúcho ajusta a equipe quase que ao vivo. Ele já mudou sistemas defensivos no meio do jogo. Antes, já tinha equilibrado o setor com Thiago Silva e Freitas. No meio, sai Martinelli e entra um primeiro volante para compactar o meio. É assim, erro tático pode parar na geladeira. O técnico não alivia. O cenário no Campeonato Brasileiro reforça o contexto. Atrás do Fluminense, equipes poderosas como Flamengo, Cruzeiro, Bragantino e Palmeiras, todas coladas, com apenas 4 pontos separando o líder do sexto. Um tropeço pode custar caro. Renato entende isso, e age com pulso mais firme que nunca. Internamente, o recado já circula. O grupo sabe que qualquer falha grave pode levar à exclusão do elenco pela voz do treinador. Há quem diga nos bastidores que Renato adaptou o discurso à magnitude do Mundial de Clubes, onde qualquer vacilo vira manchete. Era ali ou nunca. Sem retorno. E o clima? Está quente. Os atletas comentam que nas próximas sessões o ambiente será ainda mais exigente, treinos táticos sem liberdade, bola parada sob pressão máxima. Na cabeça de Renato, quem vacilar vestindo a camisa não merece estar em campo. O "não joga mais comigo" passa a ser mantra interno. Para o torcedor, resta a expectativa por um desfecho. O jogador punido será resgatado? Vai queimar remida? Ou Renato continua implacável e jamais volta atrás? O suspense corre, gera debate e mobiliza a cidade. A Laranjeiras virou o cenário de um duelo psicológico paralelo ao técnico com seu elenco. No horizonte imediato,
o Fluminense encara adversários clássicos no Brasileiro. O ponto de inflexão virá aí, se o time se restabelecer e reagir com entrega, Renato será herói. Se vacilar, a crise ganha corpo. A punição serve como gatilho para uma arrancada ou pode minar o ambiente. O clima criado já atrai holofotes. A mídia nacional bate na tecla do confronto entre disciplina e convivência no clube. Não é mero dramatismo, é o jogo interno aflorado. O torcedor acompanha cada passo, palpita se a punição é justa ou exagerada. Renato alimenta a narrativa, evita suavizar, mantém o fogo vivo. A bola já rola para o próximo capítulo, o elenco respira no túnel do golfe político entre treinador e atletas. O trinômio vencedor será respeito, tensão e reação. O palco está armado. Resta ao Fluminense provar que essa crise forjada se transforma em combustível para buscar títulos. Renato Gaúcho sempre foi um técnico movido por emoções intensas, mas também por uma leitura fria dos bastidores. A decisão de excluir um jogador do elenco após a partida contra o Al Hilal SFC não surgiu de forma impulsiva. Segundo informações internas, a tensão já vinha crescendo há semanas. Pequenos episódios de indisciplina, discussões em treinamentos e falhas táticas constantes alimentaram a fogueira que explodiu após o apito final. A derrota não foi apenas no placar, foi simbólica. E para Renato, a gota d'água. O clima no vestiário após o confronto foi descrito como um campo minado. Silêncio, olhares baixos e apenas a voz de Renato ressoando, cortante, sem rodeios. Não joga mais comigo foi dita diante de todos, para que a mensagem fosse clara. O técnico não quer dúvidas sobre quem está comprometido com o projeto e quem não está. Ele exige entrega total, e qualquer desvio é tratado com firmeza. Com o Fluminense tentando se consolidar como protagonista na temporada de 2025, essas decisões carregam peso estratégico. A equipe está na briga pelo G4 do Brasileirão e ainda viva na Copa do Brasil. Mesmo com o elenco qualificado, qualquer instabilidade pode comprometer os objetivos. Renato age como um comandante que prefere perder um soldado a comprometer a tropa inteira. É o velho lema, grupo acima de qualquer individualidade. E o impacto disso no restante do grupo é visível. Jogadores experientes como Thiago Silva e André demonstraram postura mais discreta nos treinamentos subsequentes. Os mais jovens, como Alexander e Arthur, passaram a se dedicar com ainda mais intensidade. O recado foi assimilado, qualquer deslize pode custar a vaga. E, mais do que isso, o respeito ao comando técnico está no centro das atenções. Renato Gaúcho não é novato em tomar decisões impopulares. No passado, afastou medalhões em outros clubes e saiu fortalecido. Ele sabe que momentos assim definem a autoridade do técnico. O risco é alto, mas o ganho, se vier, é enorme. E a torcida, por mais que questione os métodos, respeita a coragem. A frase "não joga mais comigo" virou manchete, mas também virou símbolo de um treinador que não se curva. Os analistas esportivos já apontam que essa ruptura pode ser um divisor de águas na campanha tricolor. Ou o grupo se une e fortalece o comando, ou fissuras surgem. Tudo dependerá da resposta em campo. Os próximos jogos no Brasileiro, contra adversários diretos pela parte de cima da tabela, serão decisivos. E Renato sabe que o desempenho será sua principal justificativa. Vencer, agora, virou obrigação moral. Nos bastidores, membros da diretoria já sinalizaram apoio à decisão de Renato. A filosofia é clara: proteger a autoridade do técnico. Em reuniões internas, ficou acordado que o elenco não será mais intocável. Jogadores que não se encaixarem no perfil exigido por Renato poderão ser negociados, inclusive ainda nesta janela. O foco é blindar o ambiente e garantir competitividade total no segundo semestre. A pressão da torcida também tem seu papel. Desde o episódio, as redes sociais foram tomadas por mensagens de apoio ao treinador. Muitos torcedores enxergam nele um líder verdadeiro, disposto a fazer o que for necessário para recolocar o clube nos trilhos. Outros, mais críticos, cobram clareza sobre o afastamento e temem que decisões assim criem rupturas internas. Mas, no geral, o apoio é superior às críticas. Enquanto isso,
o jogador afastado segue treinando separadamente, fora do grupo principal. Seu nome é mantido em sigilo pela diretoria, mas já é alvo de especulações. Clubes de médio porte do Brasil e alguns do exterior teriam demonstrado interesse. A saída pode ser uma questão de tempo. E se depender de Renato, o ciclo desse atleta com a camisa tricolor já terminou. No CT Carlos Castilho, os treinos seguem intensos. Renato aumentou o ritmo das atividades, priorizando situações de jogo e cobranças específicas. A preparação mental também tem sido trabalhada. Psicólogos do clube foram acionados para acompanhar os jogadores e evitar que o episódio abale o rendimento coletivo. A ordem é manter o foco nas competições e transformar o episódio em combustível. Essa é a cara do Fluminense 2025, competitivo, exigente e liderado por uma figura forte. Renato Gaúcho quer mais do que bons jogos, ele quer comprometimento absoluto. A exclusão do atleta serve como alerta para todos. Não há espaço para vaidade, para desatenção ou para jogo burocrático. Cada minuto em campo é tratado como decisão. E quem não entende isso, perde lugar. Se por um lado a medida é drástica, por outro pode ser o estupim de uma arrancada. O Fluminense já demonstrou, em outras temporadas, que cresce sob pressão. E Renato, experiente, aposta nessa reação. Ele conhece o vestiário e sabe como provocar o orgulho dos jogadores. A frase dura, então, é mais do que uma punição, é um gatilho emocional. A torcida já começa a fazer seu papel. No próximo jogo no Maracanã, a expectativa é de casa cheia. Bandeiras, faixas e gritos de apoio ao treinador já estão sendo organizados. O torcedor quer mostrar que está do lado de quem cobra, de quem exige. É um pacto silencioso entre arquibancada e banco de reservas. E esse pacto pode ser determinante na reta decisiva do campeonato. No fundo, o que está em jogo vai além de uma simples exclusão. É um modelo de gestão de Renato Gaúcho que está sendo colocado à prova. Um modelo baseado em meritocracia, em pulso firme e em paixão pelo futebol bem jogado. Se der certo, vira referência. Se falhar, vira munição para os críticos. Mas uma coisa é certa, ele não está disposto a abrir mão de seus princípios. A frase ecoa, como um trovão no ambiente do futebol brasileiro, não joga mais comigo. É o retrato de um técnico que não teme o conflito. Que prefere a tempestade à omissão. E que, acima de tudo, acredita que um time só vence quando todos remam na mesma direção. O Fluminense de Renato Gaúcho pode até tropeçar, mas jamais será omisso. Fala torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! No dia seguinte ao estouro da bomba, a imprensa se apressou em tentar descobrir a identidade do jogador excluído. Os repórteres plantados no CT tentavam captar qualquer pista, um rosto ausente no treino, uma movimentação estranha, uma conversa atravessada. O clima virou de vigilância máxima. Renato, por sua vez, manteve o silêncio. Para ele, o foco deve estar no coletivo e não nos holofotes individuais. A frase "não joga mais comigo" foi disparada uma vez, e bastou. Dentro do vestiário, o grupo entendeu que a margem de erro diminuiu drasticamente. Não há espaço para distrações, vaidades ou estrelismos. O Fluminense vive uma temporada em que cada ponto importa, cada falha custa caro. E Renato, ciente disso, endureceu as rédeas. Sua liderança passa a ser também uma medida de controle emocional e psicológico. O recado é claro, não basta talento, é preciso comprometimento integral. Os efeitos da decisão já começaram a se refletir em campo. No jogo seguinte ao episódio, o Fluminense mostrou mais intensidade, mais entrega e uma coesão notável entre os setores. A defesa esteve mais sólida, o meio-campo mais combativo, e o ataque mais solidário. Foi como se a frase de Renato tivesse chacoalhado o elenco de dentro para fora. A ausência do jogador afastado sequer foi notada. O grupo respondeu. Nos bastidores, a diretoria monitora o ambiente com lupa. Existe a preocupação natural com possíveis rachaduras, mas até agora o grupo tem mostrado maturidade.
Os líderes do elenco abraçaram a causa, entenderam que a cobrança é para o bem comum. E Renato, firme, segue reforçando sua filosofia de trabalho, intensidade nos treinos, lealdade ao escudo e foco total nos títulos. Com a janela de transferências aberta, o Fluminense deve fazer movimentos cirúrgicos. A possível saída do jogador punido abrirá espaço no elenco, e Renato já sinalizou nomes que gostaria de contar. Ele quer peças que se encaixem no perfil disciplinado que exige. Atletas que somem, que respeitem hierarquia, e que coloquem o grupo acima de tudo. A reconstrução é silenciosa, mas efetiva. A torcida, por sua vez, está dividida entre a curiosidade e o apoio. Querem saber quem foi o punido, mas ao mesmo tempo entendem a importância de blindar o ambiente. As organizadas já manifestaram apoio à postura de Renato. Para muitos torcedores, finalmente o clube tem um treinador que não tem medo de decisões duras. Que trata o Fluminense como prioridade absoluta. E isso, num futebol cada vez mais permissivo, vale ouro. Nos próximos jogos, a postura do time será ainda mais observada. O desempenho em campo será a prova viva da eficácia das ações de Renato. Caso os resultados venham, ele será exaltado como técnico que soube cortar na carne para salvar a temporada. Caso contrário, as críticas virão pesadas. Mas Renato conhece esse jogo. Está acostumado a andar na corda bamba. E muitas vezes, foi justamente nesse cenário que ele mostrou sua melhor versão. O episódio da exclusão serviu também para lembrar que o futebol, por mais que seja movido por paixão, ainda é um ambiente de hierarquia e disciplina. E quando esses pilares são rompidos, alguém precisa agir. Renato agiu. Com coragem, com convicção e com risco. Mas, acima de tudo, com fidelidade ao que acredita. E isso, para qualquer líder, é o que separa os que passam dos que ficam marcados. O Fluminense, hoje, é um reflexo do seu comandante. Um time em reconstrução emocional, mas que já mostra sinais de reação. Um elenco que entendeu a mensagem e escolheu responder com raça. Um treinador que, ao invés de passar a mão na cabeça, preferiu apontar o rumo. E uma torcida que, mesmo sem saber todos os detalhes, abraçou a causa e segue acreditando. Renato Gaúcho pode não agradar a todos. Pode dividir opiniões, provocar debates, gerar desconforto. Mas uma coisa ninguém pode negar, ele tem pulso. E num futebol cada vez mais moldado por conveniências, essa firmeza se tornou um diferencial. O Fluminense, sob sua batuta, encontrou um norte. E agora, precisa remar até o final da temporada com a mesma intensidade que vem sendo exigida. No fim das contas, a frase "não joga mais comigo" é mais do que uma punição. É um símbolo. Representa a virada de chave de um elenco que busca reencontrar sua identidade. E mostra que, no Fluminense de Renato Gaúcho, o futebol vai muito além da bola no pé. É sobre atitude, sobre entrega e sobre a coragem de fazer o que precisa ser feito, mesmo que custe caro. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.